Agora vamos falar um pouco dos estilos de liderança. Existem diversos estilos de liderança, mas existem aqueles que são padrão, né? Que normalmente as pessoas acabam se utilizando para exercer a liderança de uma equipe. Então, quais seriam elas? Possivelmente vocês já vivenciaram isso nas suas empresas, no dia a dia. Nós temos aquele líder que exerce a liderança autocrática. O que é o líder autocrata? Né? É aquele que impõe as suas ideias e decisões ao grupo. Ele não permite um diálogo aberto. Né? Ele acredita que a visão dele, por ele ser líder, é a visão mais acertada e ele não discute, ele não está aberto a discutir, portanto, com a sua equipe, com seus liderados, se aquela é uma decisão mais acertada, se cabe para aquela situação ou não. Então, ele impõe a decisão dele perante o grupo. Existe sempre o bônus e o ônus de exercer certo estilo de liderança nas equipes. Vai depender muito do negócio, do segmento da empresa, tá? Mas a minha visão, a minha vivência profissional me leva a ter um entendimento de que esse estilo de liderança, ele não propõe, ele não consegue, portanto, alcançar os resultados no médio e no longo prazo. No curto prazo, obviamente, ele vai conseguir. Ele vai conseguir que a equipe faça aquilo que ele esteja solicitando. No médio e no longo prazo, dependendo muito da característica daquela equipe, se aquela equipe for composta de profissionais vindos do mercado, com sede de desafio, onde querem contribuir com a sua experiência profissional, querem, portanto, um diálogo, né, participar ativamente do negócio, no médio ou no longo prazo, essa equipe que tem essa característica não vai conseguir trabalhar bem com esse líder autocrata, que impõe as suas decisões e que não permite, portanto, diálogo. Então, o resultado que esse líder vai ter se utilizando desse estilo, ele não vai funcionar e, portanto, ele vai ter um fracasso, né, liderando aquela equipe. O segundo estilo de liderança é a liderança democrática. A liderança democrática, atualmente, tem sido o estilo, digamos assim, mais moderno de liderança, né? O líder democrático é aquele que tem a liderança participativa. Ele, ao contrário do líder autocrata, ele envolve e estimula a equipe a participar das tomadas de decisão, né? Ele propõe debates, ele não tem o perfil e não se coloca como que sabe tudo e que detém o conhecimento de todas as coisas. Então, é uma liderança participativa, né? Esse líder, o que acontece? Ele acaba conseguindo motivar a sua equipe muito mais naturalmente do que o líder autocrata. Vocês conseguem perceber a diferença? Enquanto o líder autocrata, ele impõe as decisões, o líder democrata, portanto, ele envolve a equipe, ele participa a equipe dos pensamentos dele e solicita, né, estimula com que a equipe possa contribuir para aquele tema, para aquele projeto, para aquela situação que está se apresentando naquele momento. Então, o líder democrático, participativo, ele consegue
manter a sua equipe motivada, envolvida, estimulada e, consequentemente, o que acontece? Os resultados começam a aparecer. Quando um profissional ele está motivado, e eu estou falando daquele profissional que busca conhecimento, que sai da sua zona de conforto, que quer efetivamente contribuir, que tem iniciativa, tá? Eu estou falando desse perfil de profissional. Bom, existem outros tipos de estilos de liderança, como a liderança liberal, que é, na verdade, um extremo do líder democrático, né? E aí ele também tampouco funciona, assim como, na minha visão, o líder autocrático, ele é um oposto, um extremo. O líder liberal é o outro extremo, é o permissivo, né? Ele acaba não tendo uma boa referência dos seus liderados, porque é como se ele delegasse a responsabilidade da tomada de decisão à sua equipe sempre. Então ele tampouco ele consegue exercer uma liderança plena e, portanto, consegue os resultados. Existe a liderança situacional, né? E aí não somente profissionais em posição de gerência, de coordenação e supervisão que estão em posição de liderança, mas qualquer profissional pode exercer a sua liderança situacional em algum momento, em alguma situação, né? E isso a gente vai falar um pouquinho quando a gente estiver falando de autoliderança, né? A liderança situacional, na verdade, é você assumir a liderança naquele momento, naquela situação. Por exemplo, um trabalho em equipe que o seu líder delegou para que a equipe, né, tocasse determinado projeto. Em algum momento, um membro daquela equipe acaba assumindo uma liderança situacional daquela situação, daquele momento.